Estamos de volta. Para você que pensou que pusemos então ponto final na nossa conversa, saiba que está enganado, porque vamos continuar aqui no nosso programa. Hoje estamos a falar sobre jovens que acabam por pastorar e de algum modo ter algumas denominações a nível da religião e nem sequer têm informação ou conhecimento. Então, este assunto está a ser abordado aqui pelo pastor Alberto Cambuemba e também pelo apóstolo Hugo Zé. Mais uma vez quero dar as boas-vindas e antes de nós irmos para o intervalo, ficou então a questão que é: como é que nós podemos descobrir se temos vocação para a vida religiosa? Mas antes desta pergunta, permita-me que eu retroceda um bocado, porque é um aspecto que me fica coisa. Ok. Ali em casa, vamos orientar. A Bíblia diz que no livro de Tito 1, versículo 15, diz: as coisas são puras para os puros. O nosso esclarecimento é puro para os puros. Por isso, é para dizer o seguinte: aos falsos profetas e às falsas denominações, como é que a Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis? Ok, de que maneira que vamos lhes dar conta aos falsos? Porque imagine, uma igreja que venha contrariar a formação, uma igreja que venha contrariar a existência da igreja, este já é um dos falsos. Como? Eu vou fazer entender esta parte. Porque nós estamos aqui os dois a partilhar o painel. Vê a capacidade de expressão, a maneira como nós estamos a fazer as referências bíblicas. É falsidade dizer que esta pessoa não tem formação bíblica, não tem conhecimento bíblico. Dizer que não tem formação. Ali em casa, eu posso dizer que vamos orientar as famílias e principalmente a igreja. Jovens, porque aqui o tema que está aqui é este. Os jovens que se intitulam como profetas, como pastores. O princípio do cristianismo, para nós os cristãos, o princípio. Moisés teve formação no Egito, não foi analfabeto. O próprio Paulo teve formação, não foi analfabeto. E atenção, Paulo instruiu o Tito na palavra, disse que Tito, te deixei em Creta para pôr em boas ordens as coisas que restam. Não, o próprio Samuel, que até a Ana orou, pediu-lhe a Deus que lhe desse um filho para colocar no altar, antes teve que ser preparado por Eli. O princípio bíblico é que todo e qualquer um que Deus chama, que Deus coloca o ministério, a pessoa que tem propósito para o ministério de Deus, sempre anda com alguém, aprende com alguém, e é consagrado e é levantado. Não existe esses profetas que de si próprio acorda sem formação, sem consagração, sem andar com alguém, porque parece brincadeira. O Paulo andou, o Timóteo andou com Paulo. Tito aprendeu com Tito, andou com Paulo. A Bíblia diz que Samuel andou com Eli. O próprio David, antes de substituir Saul, andou com Saul. O princípio bíblico é: o ministério é natural, porque Deus é quem concede, Deus é quem chama, Deus é quem coloca o propósito, Deus é quem coloca o seu ministério, Deus é quem opera nesta pessoa. Mas tem um princípio de caminhar. O substituto de Moisés, Josué, foi discípulo. Josué foi discípulo de Moisés. A Bíblia, quem lê o livro de Mateus 6, quando os discípulos de Jesus foram a pedir o ensino, eles perguntaram a Jesus: nos ensina a orar como João Batista ensinou seus discípulos. Quer dizer, havia discípulos de João Batista, havia discípulos de Moisés, e como até Jesus, os próprios apóstolos, João, todos eles, andaram com Jesus 3 anos de formação. Por isso é absurdo, não se acredita, não se aceita, e é isso os falsos e as pessoas com espírito de colono, não é? Ele ganha o conhecimento, ele ganha a formação, depois venha contrariar a formação. Isto não é bíblico, isto não é aceitável, porque desde o princípio todos os homens de Deus tiveram formação. Alguns, de facto, mesmo na atualidade, nem todos têm a oportunidade, ou tiveram o privilégio, ou tiveram a formação. Mas o princípio bíblico, o princípio básico, é que se identifique
o ministério da pessoa. Esta pessoa tem oportunidade de formação como lapidação, como o aperfeiçoamento do indivíduo, andando com alguém, pessoa idosa, para ganhar experiência, para melhor manifestar o seu ministério. Ok. Apóstolo Hugo, esteja à vontade. Sim, é para podermos saber se alguém tem uma vocação Para a vida religiosa. para a vida de Deus, para a vida cristã. Primeiramente, compreendam que Deus é Ele mesmo. Segundo Atos capítulo 13, versículo 48, quem predestina os céus. A predestinação é bíblica, está na Bíblia. Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus já havia predestinado os 12 apóstolos de Jesus antes que Jesus pudesse ministrar. E quando Jesus veio, começou a ministrar, é Jesus quem estabeleceu os seus 12 apóstolos. Atenção que Deus dos céus envia um anjo, segundo Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 10. E este anjo é que comissiona um profeta mensageiro. Um profeta mensageiro não precisa de nenhuma formação teológica ou de nenhuma formação bíblica. A teologia ou a escola pastoral, as pessoas vão aprender técnicas de manipulações psicológicas, como te roubar dinheiro. Então, eu vou saber que a senhora jornalista veio à minha igreja, então eu vou conseguir dar conta que você talvez queira trabalhar ou queres casar, então eu vou poder te dar as técnicas de manipulações psicológicas que os pastores aprendem lá na teologia. Eu falo, não, faz isso, a tua vida vai mudar. Faz aquilo, a tua vida vai mudar. E vai parecer que ele conhece totalmente a nossa vida e os nossos problemas. E atenção, e até algumas pessoas dão algumas pistas sobre a tua vida e te diz, é a tua tia quem está a te feitiçar. É o teu pai quem está a te feitiçar. Mas na Bíblia, onde é que Jesus falou que o teu pai é que está a te feitiçar? Mas nas igrejas, nós vemos isso. Essas igrejas dividem famílias. Dividem muitas famílias. Prometem às pessoas mudança de vida, mas no final de tudo, é a vida do pastor quem está a mudar. O pastor está com a barriga bem grande, enquanto ali os fiéis estão a sofrer. Você vê que cada final do ano, nestas igrejas, em cada final do ano, dizem que não, o ano tal será um grande ano. O ano tal será isso. Faz este propósito, faz aquilo. Os fiéis fazem tudo isso. O ano vem, a vida piora. Você vê? Mas qual é a igreja? Qual é a igreja que não faz nenhum todo esse propósito que então, é uma sedução total que as pessoas devem compreender. Não existe aonde é que está nenhuma denominação de Deus. Envolvimento 3 vezes numa noite com a tua esposa é crime, é pecado. Ok. Onde é que está escrito que fazer relações sexuais 2 vezes por noite com a própria sua esposa é pecado? Muito e é crime? bem. Mas assim, antes de continuarem, sim, antes de continuar, vamos entrar nessa questão porque há uma grande diferença a nível de opiniões. E nós temos que relembrar também, não sei se vão concordar comigo, que é uma pergunta que eu quero já fazer-vos, que é relativamente ao surgimento de várias religiões. Esta questão de várias opiniões distribuídas a nível da própria religião. Presta atenção. Esta aqui é uma religião. As pessoas têm que entender o que é religião. É religião o sistema de crer é religião o espírito de crer, de ter fé e de crer e de seguir alguma coisa. Isso aqui, o que o irmão está a dizer aqui, o meu amado que está a dizer aqui, meu amado, se dizer que isso não é religião, isso é mentira. E é assim que o mentiroso é. O mentiroso é sempre assim. O que ele está a dizer é uma pura mentira. Dizer que isto não é religião, só o cacau que ele está a falar, é uma religião, tem seguidor, tem pessoas que acreditam nela. E ele se apresenta como um ser supremo. O que ele está a dizer aqui, só pode ludibriar pessoa de baixo nível espiritual. Uma pessoa com uma boa base espiritual não acredita, porque o cacau, o que ele está me desde que ele chegou aqui, o que ele está a me dizer, eu estou a ver o cacau como uma religião, estou a ver o cacau como um ser supremo, estou a ver o cacau como uma pessoa que realmente... Mas o que nós aqui temos que dizer, o que é que ele está a dizer? De que maneira, a pergunta é, de que maneira que a pessoa pode se sentir que tem vocação? É muito simples, é muito simples. De facto, nenhuma igreja
faz ninguém de pastor. Isto é uma realidade. Nenhuma formação teológica faz alguém de pastor. É uma verdade. O ministério pastoral ninguém dá. Isto é natural, isto é Deus, isso é chamamento, isto é propósito de Deus, é verdade. Mas que é verdade que a igreja reconhece o ministério de cada um. A igreja trabalha no aperfeiçoamento do ministério de cada um, isto é verdade. A igreja usufrui, usa o ministério de cada um, isto é verdade. Agora, quem ser a própria pessoa é que deve revelar o seu ministério. O que você gosta de fazer com muito amor e que quando você faz tem resultados positivos na vida da igreja e da sociedade. Esse que se descobre o ministério. Porque há quem está a pensar, depende muito da forma como Deus se revela na pessoa. Há quem dorme e sonha que Deus falou com ele. Há quem ouça a voz. Há quem descobre o seu ministério por intermédio da paixão por aquilo que ele gosta de fazer. Esteja à vontade, apóstolo Hugo. E esta pessoa é que deve revelar. Nós na igreja não temos o trabalho de sonhar ou de procurar, não. É procurar Exatamente. a própria pessoa revelar o seu próprio ministério. Esteja à vontade, apóstolo Hugo. Primeiramente, se cada um dormir e sonhar, Deus vir falar com ele. Quem lhe disse que aquele Deus que falou com ele? Se a Bíblia diz que Satanás também se transforma em anjo de luz. Esse é o problema que está ocorrendo nas igrejas. Não. As pessoas estão sem emprego, estão a sofrer, ficam aí a orar para Deus lhes dar emprego. Satanás lhe aparece como anjo de luz, vai abrir uma igreja, sou pastor, sou profeta, sou aquilo. Enquanto que Satanás, quem os ungiu? Todos quantos estão a nos acompanhar, compreendam uma coisa. Não há nenhuma denominação religiosa de Deus. Deus não tem denominação religiosa na terra. Todas as denominações religiosas são empresas. Caco Filipe é um homem. Caco Filipe não é nome de uma religião. Caco Filipe não é nome de uma denominação religiosa. É um profeta. Caco Filipe é um profeta. Atenção, Jesus foi um profeta, segundo Deuteronômio 18. Moisés foi um profeta, Isaías foi um profeta. Eles não tiveram uma religião. Jesus teve seguidores, conforme Caco Filipe hoje tem seguidores a nível do mundo, mas não tem uma religião. Caco Filipe não tem nenhuma denominação religiosa. Ninguém vai dizer que Caco Filipe, a igreja dele é aquele ou lá. Todos os fundadores de denominações religiosas são fracassados da vida. Eles investiram em nome de Jesus, estão a roubar o povo em nome de Jesus. Atenção, há muitas falsas promessas, muitos crimes que há nessas igrejas. Prometeram muitas pessoas que você vai ter filho, você vai se casar, você vai ter acolá, você vai ter emprego, a tua vida vai mudar, vai ser assim. Mas hoje essas pessoas estão a sofrer. Não é mentira, é crime. Esses pastores também devem responder. E a PGR, atenção, tem aqui por trás desses pastores. Porque essas famílias investiram nessas igrejas, deram dinheiro nesses pastores, deram tudo nesses pastores, segundo as promessas que esses pastores deram. Mas as pessoas estão a sofrer. Até hoje não têm filhos, apesar do dinheiro que deram nessas igrejas. O porquê? Porque é comércio. Eles curam uns, curam os outros. Porque não é Deus que está com eles. Vê, por exemplo, esta pandemia do coronavírus está deixando muitos pastores frustrados. Até estão a reclamar. Não, mas as empresas abriram, por que as igrejas não vão abrir? Se são as igrejas quem fizeram vir o coronavírus. Você vê que esses pastores dizem ser de Deus. Por que Deus não lhes revelou que o coronavírus viria? E atenção, eles estão a jejuar contra o coronavírus. A Bíblia diz, em Amós, capítulo 3, versículo 6, que não acontecerá mal algum que Jeová não terá feito. O coronavírus é um chicote de Deus. Deus profetizou isso através do profeta Caco Filipe em 20 de outubro de 2002. É por essa razão que as pessoas devem instalar o aplicativo Profeta Caco Filipe nos seus telemóveis. Atenção, para saberem tudo isso que eu estou dizendo e muito mais. O coronavírus não é um chicote de Satanás. Não é Satanás quem enviou o coronavírus. É Deus que está a chicotear. Será que quando Sodoma e Gomorra foi destruído, é diabo quem fez aquilo? Era Deus. Será que quando o dilúvio destruiu a terra, é diabo? Era Deus. Hoje o coronavírus
É Deus que está a chicotear todo mundo para mostrar que esses todos os pastores são charlatões. Agora estão onde eles? Bem, Eles porque eram nós- milagreiros, estão porque aonde nós- agora? Desapareceram. Porque nós realmente fugiram. também, durante toda a história, a nível da questão religiosa, nós acompanhamos também pragas que foram enviadas para castigar o povo que não seguia todas as doutrinas impostas por Deus. Evidentemente. E antes de nós continuarmos, vou atender o Alfredo que está em linha. Alfredo, boa tarde e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Alô? Alfredo, boa tarde e seja muito bem-vindo. Sim, muito boa tarde. Tenha a bondade. Olha, a minha inquietação é com relação a esse profeta que está falando. O apóstolo Parece-me que quer Hugo mostrar Zé. que ele que sabe todas as coisas. A sua forma de se apresentar arrogante parece que não é de Deus. Esse mesmo de Deus, esse irmão que fala ali todo arrogante, todo a falar mal dos outros, a chamar que quem cria uma igreja é fracassado. Quem que lhe garante que ele não é o mais fracassado, na verdade? As coisas que ele está a dizer, nós como filhos de Deus estamos ficando um bocadinho assustados. Parece que ele está ali só para contrariar os outros. Eu queria saber qual é a visão que ele tem de Deus, que ele diz que as pessoas que criaram igrejas são fracassadas. E ele, como profeta, o que ele já fez para que este coronavírus... Aqui lembro eu, como cidadão, eu gostaria de ver ela profetizar uma coisa que acabasse o coronavírus agora. Já que ele falou que é profeta, ele é de Deus, não precisa fazer curso. Então nós queríamos saber o que Deus lhe manda falar sobre esse corona. Quando é que esse corona vai acabar? Se ele é o profeta verdadeiro e os outros são falsos. Na verdade, o profeta que foi apresentado foi o profeta Cacu Felipe. E profeta Cacu Felipe, então, essa é a pergunta que nós temos para ele, então. Queríamos saber quais são as coisas que ele tem a dizer como profeta verdadeiro, ele que não é fracassado, ele que é verdadeiro, ele que é perfeito, ele que é enviado, os outros não são. Porque quando nós começamos a condenar os outros, nós somos os melhores. A Bíblia diz que importa que nós diminuamos, que Deus cresça, e não nós cresçamos. E tudo que estamos a ver parece que ele crescer abafando os outros. Então, queremos saber o que ele tem a dizer sobre o coronavírus. Então, estamos assim, queremos todo o povo de Cabinda, de todo mundo. Profeta Capuço, como ele chama o profeta, que nos diga então, o que ele tem a dizer em relação a coronavírus, por favor. Muito obrigado. Obrigada, Francisco, por ter ligado para o nosso programa. Até já, fiquem em companhia. 928-392451 está à sua inteiríssima disposição para ligar e conversar connosco, visto que é neste terceiro e penúltimo bloco que vamos então dar fim ao nosso tema. Esteja à vontade, apóstolo José. Respondendo à questão do ouvinte, primeiramente, as pessoas devem compreender. O maior problema das pessoas não é ouvir a verdade. As pessoas já se tornaram escravos das suas religiões. E apesar de tudo quanto eles veem, eles estão cegamente que nem conseguem pelo menos abrir os olhos. Primeiramente, ele diz para lhe provar ou lhe mostrar por que as denominações religiosas são do diabo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia diz: confiai em Deus e confiai em seus profetas. Em Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que Deus revela os seus segredos aos seus profetas. E em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar verdadeiros profetas. E em Atos capítulo 2, o Senhor Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. Não há lugar para nenhuma denominação religiosa na terra. Você vê, as denominações religiosas é Babilônia. Babilônia é confusão de línguas. As denominações religiosas, cada uma tem a sua doutrina, o seu princípio. Mesmo entre eles ainda há divisão. Por exemplo, dentro dos adventistas, Igreja Adventista Reformada, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Adventista Cristã, Igreja Adventista Bíblica, Igreja Adventista Acolá. Dentro dos pentecostais é a mesmíssima coisa. Dentro da Assembleia de Deus é a mesmíssima coisa. Cada igreja, essas todas as divisões é o quê? Era o dinheiro. O que estava no surgimento para que as igrejas se dividissem. Se Deus tirar dinheiro da terra, vocês verão que todas as igrejas vão vir desaparecer. As igrejas estão na terra por causa do dinheiro. Então, e todos os pastores pregam por causa do dinheiro. Mas é muito normal. Alguém não está de acordo comigo por ele ser escravo da religião. Vamos equilibrar os fariseus e os saduceus, eles eram contra Jesus. Por que os profetas foram mortos? Será que era por causa deles fazerem milagre? Não. Era por causa do que os profetas diziam. Todos os profetas foram rejeitados devido à verdade que eles diziam.
Senhor. A verdade de Deus é loucura para aqueles que perecem. E hoje Ok. a verdade é loucura para qualquer membro de Permitam. qualquer religião. Esteja à vontade, pastor Permita. Alberto. O livro de 1 de Timóteo 4, do versículo 1 até 3, diz assim: as pessoas com fé e doutrina de demônio, os enganadores, sabe o que eles fazem? Proíbem casamentos, proíbem alimentos, fazem muita coisa. Só que isso as pessoas fazem de forma estratégica. Uns não te deixam casar, uns te deixam casar, mas não pode fazer filho. Porque proibir fazer filho é se opor ao casamento. Não deixar alguém casar é se opor ao casamento. Quando alguém venha também com a doutrina de que fazer relações sexuais 2 vezes numa noite com a sua própria esposa, isso é crime, isso é pecado. Essa é a forma estratégica destes tais mentirosos. Atenção a isso. Nós podemos aconselhar que as pessoas tenham um sexo racional por questões de saúde, isto é verdade. Mas dizer que está escrito é pecado fazer relações sexuais 2 vezes na sua própria esposa, é esta forma estratégica que os enganadores venham de forma diferente. E eu vou dizer, vocês que estão lá em casa, não se assustem, jovens. Aprenda, tenha formação, revele o seu dom, ande com alguém que tenha experiência para que você também ganhe experiência, permaneça na fé que você acreditou. Eu não tenho receio de dizer que Cacó nasceu de uma raiz do mal. O livro de Romanos 11, versículo 16, diz que a árvore é pelos seus raízes. Pelo que eu estou ouvindo e vendo, eu não tenho receio, não tenho medo, não tenho dúvida que dos vários falsos profetas que vieram, um deles já está identificado, o Cacó, pelas suas doutrinas, pelos seus princípios, pelos seus fundamentos, pelo que ele, até pela forma como se manifesta. É verdade que Deus é Deus de paz. Deus é Deus de alegria, Deus é Deus de casamento, Deus é Deus da sua igreja. Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja. Jesus Cristo está a vir arrebatar a sua igreja. Jesus Cristo construiu ministros para a sua igreja. O homem é dado o privilégio de cuidar da igreja do Senhor. O homem é dado o privilégio de cuidar das ovelhas do Senhor. O princípio da igreja é formação, o princípio da igreja é vocação, o princípio da igreja é unção, o princípio da igreja é crescer espiritualmente com alguém que também já cresceu espiritual. Todo e qualquer princípio que se oponha à igreja, que se oponha à formação, que se oponha ao crescimento espiritual, não deixa de ser os falsos. E a Bíblia, quando fala dos falsos profetas, não espera que vamos ver um homem com cauda ou porque vamos ver um homem a brilhar. Logo pelos seus fundamentos, eu vou voltar a dizer o insecretismo. O insecretismo é este: misturar mentiras com a verdade. Aqui está claro, pelo que eu pude ouvir, antes ouvia dizer, mas agora parece que tem aqui um emissário do Cacó que me clarifica, que me revela profundamente quem é um Cacó. Em casa te aconselho que este também é um falso profeta. Bem, apóstolo Hugo Zé, quer dizer mais alguma coisa? Porque temos realmente pouco tempo para Sim, intervalo. realmente eu gostaria só com que as pessoas pudessem reter que a salvação não é uma questão de ser membro de uma denominação religiosa, não é uma questão de se afiliar em uma denominação religiosa. Se alguém diz que Jesus vai vir buscar a sua igreja, ok, mas qual é a sua igreja? São todas essas denominações religiosas que estão a fracassar a vida das pessoas. Nós estamos no tempo de uma pandemia. Vocês veem que as igrejas, em vez de ajudarem os seus próprios fiéis, estão aí fazer propaganda de ir ajudar as pessoas em outros lugares, para as pessoas dizerem que não, essa igreja está a ajudar. Enquanto que na mesma igreja as pessoas estão a sofrer. E atenção, não um servo de Deus, um homem de Deus, que diz que ele pode aproximar a sua mulher por trás como animal, saibam que é um servo de Satanás. Um homem que diz ser pastor, coloca a sua língua no sexo da sua mulher, é um demônio. Um homem que aproxima a sua mulher como animal na posição pornográfica, esse é um servo do diabo. Mas como é possível você, que é servo de Deus, vai vir dizer que não, é normal você aproximar a tua mulher conforme você bem quer? Mas não é possível. Um pastor vai aproximar a sua mulher numa noite 5 vezes.
6 vezes, 7 vezes. Isso não é possível. Um servo de Deus é santo, ele é o querubim. Ele é tido a conduzir a humanidade à salvação. E hoje Cacó Filipe revelou que fazer todas essas práticas é pecado. Mesmo aproximar a sua mulher, estando... Há muitas pessoas que aproximam as suas mulheres estando em menstruação. Além de ser doença para a mulher, é algo nojento. Mas há pastores que fazem isso e defendem isso. Por que eles defendem isso? Porque são efeminados. Mas todos quantos estão a nos acompanhar, retenham que hoje Deus enviou um profeta, que é o profeta Cacó Filipe. Você pode saber tudo a respeito da mensagem do profeta Cacó Filipe instalando o seu livro no seu telemóvel. Vai no Play Store ou no App Store, procura por profeta Cacó Filipe, instala o seu livro, leia. Mesmo se você não crê que ele é verdadeiro, mas pelo menos leia. Saiba que Jesus foi rejeitado não por fazer milagres ou por uma outra coisa, mas devido à palavra. Isaías foi cortado em pedaços. Por que foi cortado em pedaços? Devido à palavra. Jeremias foi lançado num poço. Por que as pessoas rejeitaram Jeremias? Por fazer milagre? Não, mas era por causa da palavra. Todo profeta é rejeitado porque a sua palavra é uma ameaça para os comerciantes do templo. Hoje é normal que Cacó Filipe torna-se uma ameaça para qualquer pastor, qualquer apóstolo, qualquer membro de qualquer igreja. É por essa razão que hoje estamos a ver muitas proliferações de pastores jovens, pastores mais velhos, tudo isso aqui. Todos esses são servos de Satanás, são comerciantes. Bem, muito obrigada pela vossa presença, obrigada ao apóstolo Guzé, obrigado ao pastor Alberto Camboemba. Infelizmente não temos mais tempo assim. Eu também agradeço a última mensagem em casa sobre a igreja, sobre a palavra de Deus, sobre o ministério. Nós não temos que discutir. Nós acreditamos nisso e mantemos a nossa fé nisto. Nós cremos na igreja, cremos na palavra, cremos no ministério. Ser pastor, ser profeta, ser evangelista não implica idade. Exatamente. Implica o chamamento e o ministério. Jovem, você que tem o seu ministério, você que tem o seu chamamento, mantenha nesta vocação. Apenas cumpra os princípios, as etapas que se requer para manifestar o seu ministério. Não dê ouvido aos falsos profetas. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença. Foi muito bom partilhar este momento aqui no programa. Enquanto isso, vamos a um breve e curtíssimo e último intervalo e nós voltamos já para o quarto bloco. Não saia daí. Até já.